Muito bom dia, queridos! Graça e paz! Manhã do dia 4 de agosto de 2026. Final do ano está quase aí. Agora são 7 horas e 15 minutos. E eu trago um texto para nós nesta manhã, muito conhecido de todos nós, que está aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Que diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, ou de lá para cá. Em outras traduções diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e há de acontecer. Então é sobre essa palavra que fala de fé que nós estaremos falando a Deus nesse momento. O Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra. Amém, queridos? Eu aqui no meu cantinho de sempre, você onde você estiver nesse momento, direciona a fé, a tua fé, mesmo que pequena, em Deus. E usa como uma ferramenta grandiosa, dada pelo próprio Deus, para nós falarmos com Ele, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, quero te agradecer em nome de Jesus pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. Ó Deus, obrigado por este mês que está iniciando, obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. E em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã também. Coloca todos como criatura nas mãos do Criador. Deus abençoa-nos, ó Pai, com a sua presença, para tornar os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de desânimo, de vício, de prostituição, todo espírito de divisão, todo espírito de mágoa, de rancor, de ódio, sejam repreendidos em nome de Jesus do nosso meio. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, eu também te peço, ó Pai, para que seja liberada aquela causa financeira, jurídica, ó Pai, que está presa, ó Deus. Que o Senhor libere, e que essa liberação venha a se tornar uma bênção, ó Pai, na vida do Teu servo e da Tua serva. É assim que eu oro para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mando um abraço para aqueles amigos ali de Camaragibe. Amigos, nós temos um grupo chamado Amigos de Verdade, né? Como Ricardo, Marta, Marilúcia, o Silvio, o Jailson, o Jarrão, o Macílio e tantos outros. Lindoval, Lúcia, minha irmã, Lia, né? Glória, Ana, Carlos, Pimentel, que o Senhor os abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Então o texto fala sobre a fé que move montanhas. Esse texto é muito conhecido. Agora imagine uma cena, você diante de uma montanha intransponível, uma dificuldade que parece maior do que você pode suportar. E essa montanha pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, um relacionamento quebrado, tanto entre os cônjuges como os pais e os filhos, um amigo. Mas Jesus disse: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. É assim que os grandes desafios são vencidos. Assim que os grandes inimigos caem, por causa da nossa fé. Mateus escreveu o seu evangelho principalmente para a comunidade judaica cristã,
que vivia uma época de grande expectativa messiânica, mas também que estavam ali vivendo a opressão, problemas na opressão romana, problemas de tradições judaicas com várias divisões. Então a expressão montanha na cultura judaica simbolizava obstáculos insuperáveis, era comum entre eles. Ou seja, dificuldades espirituais e dificuldades físicas também. Aí Jesus, usando essa própria metáfora que eles conheciam, ele reforça que a fé verdadeira, essa fé rompe limites que aparentemente eram intransponíveis. E também, além disso que o texto nos mostra, a figura do grão de mostarda era uma planta pequena, mas que ela, quando crescia, se tornava uma árvore, simbolizando o seu potencial de crescimento, sabe? Então, isso realmente é fé. Esses dias eu fiz uma horta aqui em casa, dois canteiros, montei ali, um já existia, demos uma melhorada e eu criei outro. E a gente planta sempre com semente, sabendo que aquilo vai crescer igual a sementezinha do pé de quiabo, que fica grande. Tem pé de quiabo que é uma árvore, né? A abóbora nem se fala. Chuchu, você joga um chuchu e ele brota anos e anos, né? Assim é a nossa fé. A nossa fé, ela cresce. À medida que ela vai se fundamentando no solo, ela vai crescendo. À medida que nós vamos nos fundamentando em Cristo, ela vai crescendo. É isso que esse texto fala. Quanto mais fundamentado em Cristo, mais nós crescemos. Ela, no princípio, pode ser pequena, mas ela vai crescendo. Então, esse texto aqui revela a essência do poder da fé em Cristo. E não se trata de uma fé, que eu tenho fé, eu tenho uma vida positiva. E também não é uma fé supersticiosa, mas de uma confiança ativa no poder de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras ela é morta. Então, Jesus ensina aqui nesse texto que a fé verdadeira ela é suficiente para realizar o intransponível, o impossível. Ou seja, mover montanhas, transformar circunstâncias impossíveis em possíveis, trazer realizações a sonhos que aparentemente eram impossíveis. Além disso, aqui também tem uma ênfase na origem dessa fé. Ela vem de uma confiança no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Então a fé, ela é uma ponte entre o homem e Deus. Então, e a fé permite ao crente participar do poder de Deus na sua vida. Isso é muito interessante. É poder participar do poder do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. E a nossa fé move, sabe? Ela gera a possibilidade de Deus agir em nossa vida. A fé gera essa possibilidade. Então aqui em Mateus 17, 20, Jesus está explicando aos discípulos que eles não conseguiriam curar um jovem porque tinham pouca fé. Jesus afirmou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. E a mensagem central é sobre a qualidade e a direção da fé. Qual é a qualidade da tua fé? E para onde você está direcionando? Sabe? Então eles estavam passando por essa luta. Não é sobre o esforço humano, é sobre crer em Deus. Então, aqui nós temos alguns pontos no contexto dessa passagem. Primeiro é a falha dos discípulos. Eles tentaram tirar o mal de um menino, mas não conseguiram. Então isso muitas das vezes acontece em nossa vida. Às vezes chega uma pessoa possessa, endemoniada, perto de nós,
Você não consegue repreender aquele demônio. Hoje, a pessoa passa mal, já leva para o hospital. Antigamente eles levavam para Jesus. Então aqui a resposta de Jesus foi o seguinte: Jesus diz que o erro aconteceu por causa da falta de fé deles. Jesus foi enfático, foi direto, foi objetivo. Homens de pouca fé. E aqui Jesus usa esse grão de mostarda, que é uma das menores sementes usada para mostrar que não é preciso uma grande fé, mas uma pequena fé genuína, real. Então, talvez é o que esteja faltando nos dias de hoje. E dentro dos ensinamentos aqui, nós tiramos 3. Primeiro é o objetivo da fé. Importa mais. Qual é o objetivo da fé? Né? Então, o poder não está em crer, mas o poder está em Deus, no qual nós cremos. Então, o alvo da fé. Qual é o alvo da sua fé? Tem pessoas que vão assistir um jogo e ficam torcendo por um time, acreditando que o time vai ganhar. Igual recentemente na Copa do Mundo. Aí, quando a gente crê em algo humano, divino, palpável, a decepção pode vir. Mas quando nós cremos na fidelidade de Deus, aí não tem decepção. Sabe? Quando a fé ela é pequena, mas ela é ligada a Deus, a um Deus grande, esse Deus que faz o impossível, isso vai acontecer. Eu não sei qual é o seu problema, meu irmão, minha irmã. Você que me ouve, não sei qual é o seu problema. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo é suficientemente capaz para resolver qualquer situação. Abrir qualquer porta. Então, diante disso tudo, temos outro ensinamento aqui que é a confiança verdadeira. Ter fé como a semente significa confiar de verdade em Deus. O que é confiar de verdade? É confiar sem duvidar, sabendo que Ele tem todo o poder. Eu fui militar há muitos anos, né? Então tem um comandante da unidade militar, da organização militar, e tem o imediato, subcomandante, tem os chefes de departamento, os encarregados de divisões e os supervisores. Cada um tem um papel fundamental, mas tudo parte do comandante. Se tem alguma dificuldade, o supervisor leva para o encarregado para o chefe, o chefe para o imediato para o comandante. É o ponto final. Em Deus, nós só temos Jesus, é mais fácil. E outra coisa, num quartel você tem um horário, tem um expediente. Não é qualquer hora que você pode levar um caso, porque tem uma cadeia de comando. A Deus você pode levar a qualquer hora em nome de Jesus. É mais fácil e pouca gente sabe disso, esquece. Principalmente os crentes esquecem disso. Fale com Deus primeiro. Primeiro, Deus. Uma curiosidade aqui que eu quero trazer é que o grão de mostarda na Palestina antiga era considerado a menor semente, mas que tinha um crescimento surpreendente, ensinando sobre o potencial escondido naquela semente. Nós temos um potencial escondido na nossa fé, mesmo que seja pequena. Então Jesus usa a metáfora do grão de mostarda que se transforma numa árvore para mostrar que a fé, mesmo que pequena, pode crescer e dar frutos abundantes. Sabe? Então isso é bom demais para nós. É saber que a nossa fé pode mover a mão de Deus. É saber que a nossa fé em Deus pode fazer as coisas acontecerem. Mas lembre-se que a fé sem obras ela é morta. Mas que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é de qualquer jeito. Aqui em Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 24, diz assim: tenha fé em Deus. Tudo que pedirdes orando,
credes que recebereis, e tê-los-ei. Em Lucas 17, versículo 6 diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Em Hebreus 11:1 define que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé gera possibilidade para Deus agir e mudar a tua sorte, e mudar a tua vida. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. E lembre-se, tenha fé, não desanime, mantenha-se firme no Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E para você